Cavalheiros, nesse vídeo eu já venho trocando aqui há muito tempo tonelitros, que seria o quê? Toneladas de litros de lubrificante de transmissões, de todas as marcas que você pode imaginar, de montadoras, de todas as montadoras da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos. E desde quando eu vim fazendo esse serviço aí há mais de uma década, eu já escutei de tudo aqui em relação a como fazer, quais são os problemas e etc. Eu resolvi gravar esse vídeo para falar de alguns dos problemas, 5 problemas, vamos ver se eu chego até o número 5 aqui, dos mitos, na verdade, 5 mitos relacionados à troca de óleo de transmissão, certo? Vamos abordar aqui assuntos como se deve ou não trocar o óleo de transmissão, se a gente deve utilizar aquela máquina de diálise toda sofisticada, parece uma limpeza toda modernona lá, não sei o que, vamos abordar isso. Vamos falar de alguns dos reparos que a gente está fazendo aqui, porque eu tenho alguns carros em serviço. Vou pegar essa daqui, que é uma AMG 725, a gente está fazendo um serviço de reparo numa mecatrônica muito específico. Vamos falar de adaptação, né, de câmbio automático. O câmbio automático tem embreagem? Que horror, que absurdo. Já vi especialista, tá? Cara famoso, que conhece carro, falar que câmbio automático não tem embreagem. E mais uns outros assuntos aí que eu vou... São 5, né? Acho que eu falei uns 4. Eu vou criar mais um aí no final, certo? Então vamos falar sobre isso, tudo nesse vídeo. E agora eu vou gravar um vídeo mais tranquilo. Eu vou tentar não trazer aquela atmosfera de raiva, né, que eu tô tendo nos últimos vídeos aí, porque o negócio fica mais leve. Parece que eu tô com raiva, mas eu não tô. Tá tudo certo. Então vamos lá, cavalheiros. O primeiro mito que eu vejo em relação a serviço de troca de óleo de transmissão ou não é se você deve fazer o serviço ou não. E é impressionante, a gente está em 2025 e esse assunto ainda é muito polêmico, tá? Estou falando da troca de um lubrificante. O lubrificante, ele é uma peça do câmbio, assim como todas as outras peças que compõem esse carro, ele tem uma especificação, ele tem um projeto de trabalho que ele tem que determinar algumas funções, assim como o pneu, a lâmpada do farol ou a pastilha de freio. O lubrificante deve ser observado como se fosse uma peça do câmbio, certo? Se eu pegar a pastilha de freio da BMW e eu botar aqui na Mercedes, ela não vai encaixar, ela não vai servir, ela não vai fazer o seu trabalho. E o mesmo funciona com o lubrificante, ok? Ele é uma peça. E assim como a pastilha de freio, além de ter uma especificação de trabalho de dimensões, ele também tem uma vida útil. E dentre todos os componentes que compõem um câmbio automático, estou falando aqui do lubrificante, dos filtros, do chicote, da carcaça, dos pacotes de embreagem. Cavalheiros, câmbios automáticos possuem embreagens, várias embreagens, mais de 25, 35, 45, dependendo do projeto aqui, de transmissões e discos de embreagem que compõem pacotes de embreagem. Se não houver embreagens, o câmbio não consegue variar a sua relação. Vou falar disso mais tarde, mas é incrível, que nem eu disse. Já vi aqui especialista, cara pica da galáxia, falando que quando eu passo que tem que adaptar as embreagens do câmbio, o cara vê assim, mas o câmbio automático não tem embreagem. Eu falei, irmão, não você, cara. Você não, velho. Você vende Ferrari, você vende carro picudo. Não vai falar essas besteiras. Isso aí que você disse é tudo burrice. Eu vou te explicar como é que funciona. Assim como eu vou explicar pra você nesse vídeo, vou te mostrar. Vem cá, agora, deixa eu mostrar pra você a embreagem do câmbio automático. Vem cá. Então, cavalheiros, aqui na parte superior aqui da carcaça, do alojamento do 725, certo? Da Novitronic, nós temos aqui, ó, expostos alguns pacotes de embreagens, ó, tô mexendo elas com o dedo, certo? Que compõe um dos pacotes de embreagem. Essa aqui deve ser a K2 pela posição. Aqui eu tenho outro, ó. Eu tenho outro pacote. Isso daqui é uma intercalação de discos externos e internos, certo? Discos de composite e discos de metal que fazem o acoplamento ou dos freios ou da própria embreagem. E esses são os pacotes de embreagem de um câmbio automático. Então, se alguma vez vocês verem aí que câmbio automático não tem embreagem, esse imbecil não sabe do que ele está falando. Aqui eu tô no serviço que a gente está fazendo nesse carro, eu tô com o corpo de válvulas
que é quem controla essa distribuição de pressão, certo? Que vai fazer o acoplamento das marchas conforme o carro vai ganhando ou perdendo velocidade, certo? E tudo isso é controlado lá por uma bomba que está lá, né? A gente também tem uma outra bombinha aqui elétrica, certo? E tudo está dentro dessa unidade que é a mecatrônica, né? E aqui dentro da mecatrônica eu tenho o corpo de válvulas. E dá uma olhada nesse corpo de válvulas. Parece um cérebro, certo? Que peça interessantíssima é um corpo de válvulas. E todas essas passagens são canais hidráulicos aqui que vão direcionar a pressão hidráulica para um ponto específico, certo? Então eu tenho aqui acoplado a essa placa, são válvulas e algumas solenoides, quer ver? Então aqui fica claro, ó, eu tenho aqui o corpo de válvulas onde a gente tem o acoplamento das solenoides, essa é a solenoide, e a solenoide trabalha aqui, ó, nesse alojamento, certo? Ela vem aqui, eu tenho várias, elas ficam posicionadas aqui. E ela é basicamente uma válvula elétrica. Quando você energiza, ela tem um movimento e ela abre a passagem para a pressão passar por dentro desse furo. Esse furo vai empurrar, vai entrar, a gente tem uma válvula aqui, certo? Vou pegar uma aqui, ó. Essa daqui é uma das válvulas, certo? Que fica dentro desse furo. E aí quando a solenoide é energizada, a válvula abre o movimento. A gente tem essas passagens aqui da válvula que conduzem o lubrificante, certo? Mas lá dentro do câmbio nós temos várias embreagens que são acopladas em pares, né? Algumas freio e a primeira marcha é feita pela embreagem K2 e o freio 3. Aí depois a segunda marcha solta K2, acopla o 4, o freio 1 e o freio 2. Para você entender mais isso daí, dá uma olhada naquele outro vídeo que eu já postei, a transmissão que veio antes, a 722.9, onde eu mostro como é que é composto aí a relação e a montada, a marcha do câmbio, certo? Lá de 7 marchas, aqui já de 9 marchas. E esses são os componentes aqui que compõem todo o funcionamento aí desse complexo sistema de mudanças de relação. Certo? O que a gente está fazendo nesse câmbio aqui? No caso, nós estamos trocando um dos sensores, certo? Nós temos aqui, ó, a placa da mecatrônica, aqui em serviço nesse momento agora, inclusive já removeram um dos sensores que a gente está fazendo aqui o reparo. Olha aqui, ó, o contato elétrico que vai acionar as solenoides, a energia passa por esses contatos. Aqui dentro eu tenho uma placa de circuitos e aqui a gente tem aqui, ó, os sensores de rotação, certo? Alguns sensores de posição e existe um sensor aqui que mede a pressão hidráulica dentro do câmbio para fazer as suas atuações. Esse sensor, ele é uma fonte de problemas, certo? E a gente está aqui durante um serviço de tentativa de reparo. Porque o sintoma do câmbio é baixa pressão lida pelo sistema eletrônico do câmbio. O computador olha para a pressão do câmbio através de um sensor e ele vê que essa pressão está baixa. Por que a pressão está baixa? Bom, essa família 9G-trônica aqui, ela tem um histórico de problema frequente, crônico, em um dos sensores que faz essa leitura, certo? Esse daqui, para ser mais específico. E a gente está entendendo que o problema desse câmbio tem relação com esse sensor que provavelmente está danificado. Nós não conseguimos aqui avaliar, por exemplo, se há algum tipo de vazamento de pressão pelo corpo de válvulas. Como, por exemplo, aqui entre esta chapa e o canal que passa por esse furo, por exemplo. Pode ter uma sujeirinha e aí acabar vazando pressão hidráulica. Esse é um dos sintomas. A gente não consegue dizer também, por exemplo, se a solenoide que trabalha liberando a pressão também não está travada, certo? Aqui a gente está trabalhando numa tentativa, tendo em vista o histórico de problemas frequentes desse componente e, portanto, a gente vai fazer a substituição a fim de diagnóstico, tá? A chance de acerto aqui, tendo em vista o histórico crônico do carro, é imensa, né? Da gente fazer a substituição do sensor, subir tudo, liga o carro
E aí a gente vê a pressão de novo restaurada, todas as marchas se acoplam. E aí a gente tem que fazer a recalibração das embreagens. Eu vou falar isso no final do vídeo, quando o carro já estiver funcionando. Eu vou mostrar para vocês que existe adaptação de embreagem em câmbio automático, que a partir de agora você descobriu que tem embreagem dentro do câmbio automático, várias inclusive. Aqui a gente também tem o restante dos componentes, a gente tem uma bombinha elétrica também que faz aqui, ó o mecanismo da bomba aqui, ó, certo? O lubrificante ele é pressurizado aqui dentro dessa bombinha. Ó que interessante, vem mais perto aqui, ó. Essa é uma segunda bomba de óleo, ela funciona aqui, ó, comprimindo o lubrificante entre esses cames que a gente tem aqui dentro dela. Tem um nome específico, eu acabei de esquecer o negócio do nome. E o eixo dessa bomba, ele está ligado ao eixo deste pequeno motor elétrico, certo? Que é alimentado aqui por esses terminais. Olha lá, Mercedes-Benz 725, né? E aí, esse motor, ele constrói pressão. Quando a gente está o câmbio no sistema de start-stop, por exemplo, que o câmbio está parado lá e você para de funcionar o motor desliga e aí o câmbio precisa manter uma pressão hidráulica para manter a marcha engatada, que você está parado lá na rampa, no semáforo, né? E aí você precisa de pressão hidráulica para manter os componentes atracados, certo? É a pressão hidráulica que vai caminhar aqui, a solenoide vai abrir, o lubrificante vem com pressão, passa por dentro e aí, pum, entra lá na bundinha da embreagem, né? E aí deixa a embreagem acoplada e aí a relação fica dada, certo? Se é um semáforo de 2 minutos, como o motor está desligado e a bomba de óleo principal do câmbio não está girando, a pressão hidráulica vem caindo, certo? E aí chega até um ponto que você precisa manter o mínimo de pressão sem ligar o motor, ok? É uma das funções dessas bombas elétricas, que é mais um componente que eu já falei naquele outro vídeo de 5 tecnologias que estão complicando e destruindo o seu bolso. Mais uma bomba secundária dentro do câmbio, dessa vez agora elétrica, e é um componente novo, várias novas fontes de problemas que eu posso ter aqui. Problemas de natureza elétrica, problemas de natureza aqui nas escovas, se bem que esse daqui é brushless, 3 fios, talvez. Não sei, teria que desmontar para ver, né? Problema no rolamento, problema de desgaste no eixo, são novas fontes de problemas aqui que a gente pode ter. Na geração passada, o 722 tinha uma bomba acoplada na parte externa, né? E ela dava problema também, né? Enfim, câmbios automáticos antes desses daqui do sistema Start-Stop não tem essa bomba e, portanto, não tem a necessidade de fazer aí manutenções. Tá bom? O que a gente está fazendo aqui? Ó, a gente está com o microscópio. Deixa eu ver se dá para ligar. A gente vai trocar um desses sensores, que ele é soldado aqui na placa. Dá para ver ali mais ou menos o local onde ele vai ser feito o serviço, né? Já foi removido outro sensor. E a gente monta tudo isso daqui, veja como é complexo, o componente é todo limpo, dá uma olhada na quantidade de esferas que nós temos aqui, é um componente extremamente complexo, então trata-se de um serviço especializado, de longa duração, certo? Demora para a gente fazer esse reparo, mas tendo em vista que o corpo de válvulas novo é muito mais caro, e o serviço é uma fração do custo de um componente novo que é muito mais caro, a gente vê que nesse caso vale a pena tentar o reparo, tá? Tendo em vista, de novo, que nem eu falei, a alta taxa de sucesso que a gente tem aqui nesse tipo de serviço. Beleza? Então, na verdade, isso aqui não tem nada a ver com o assunto do vídeo. O assunto do vídeo era os mitos de troca de óleo de transmissão. A primeira eu acho que eu já expliquei, né? Câmbio automático tem embreagem? Tem várias. Então vamos lá, senhores, olha lá. Transmissão 725, certo? A transmissão que a gente está mexendo. Olha lá a foto da GLC. Se vocês não quiserem acreditar em mim, está aqui a vista explodida da transmissão. Aqueles pacotes que a gente estava conseguindo ver, provavelmente eram esses aqui ou esses daqui, certo? Que são os pacotes de freio, na verdade, que estão na parte exterior do tambor. E eu tenho, ó, provavelmente 1, 2, 3 freios e 1, 2, 3 pacotes de embreagem, certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o D e esse externo é o A. Eu estava certo. O A é o freio B08 e o D é
a embreagem multidisco K81. Então, lê aqui, ó, K de embreagem, de clutch em alemão, e tá escrito aqui, ó, clutch. Clutch é embreagem. Tem 3, ó. 1, 2, 3 no câmbio. Beleza? Beleza. Nunca mais fale que câmbio automático não tem embreagem, tá? Você não sabe como é que funciona, agora você sabe porque você assiste esse canal, tá? E, lógico, a gente pode falar também daquela embreagem que tá lá no conversor, mas isso é um outro assunto para um outro vídeo, tá? Então ali, ó, a descrição do componente daquela mecatrônica que estava desmontada, ali os canais para solenoides, aqui os sensores de pressão que a gente está fazendo ali o reparo, certo? Está aqui embaixo dessa plaquinha aqui. Aqui são sensores de velocidade, enfim, nada de novo, né? Aqui embaixo é onde a gente está fazendo o reparo. Olha lá os canais das válvulas que eu tinha explicado para vocês. Cada uma das válvulas, as solenoides são acopladas aqui. Aí quando a solenoide começa a pulsar, ela libera a pressão, esse pistãozinho entra e aí a pressão hidráulica sai desse canal, passa por esse e aí vai encontrar uma dessas embreagens aqui e pum, vai pressionar ela e aí toda a relação muda, certo? Então beleza, explicada essa primeira parte que é mais complicada, vamos falar agora sobre troca de óleo. Como é que troca o óleo desse câmbio? E quando que tem que trocar o óleo desse câmbio? Vou matar os dois na mesma pegada. Então vamos lá, estou numa tabela de serviço da Mercedes. A Mercedes, que é fabricante dessa transmissão 725, é ela que faz a transmissão. Ela diz que no intervalo de manutenção de 60 mil milhas, que dá mais ou menos ali os 100 mil quilômetros, mais ou menos, aproximado, o óleo da transmissão tem que ser trocado e o filtro de óleo da transmissão tem que ser trocado. Replace, certo? Por quê? Porque o filtro, assim como o filtro de óleo, o filtro de ar, tem uma função de reter os componentes, as partículas que não podem contaminar o circuito hidráulico, que vão causar mau funcionamento ou a quebra da transmissão. E o fluido de transmissão, assim como qualquer outro fluido, ele é uma peça de desgaste. Ele está sujeito à oxidação porque ele trabalha sobre pressão e sobre temperatura, certo? E ele tem várias funções dentro da sua transmissão. Ele não faz só lubrificação, ele também faz pressão hidráulica, ele faz controle de temperatura, ele faz controle de atrito para fazer o acoplamento dessas embreagens que eu mostrei para vocês. E ele degrada com o tempo, assim como o óleo do motor degrada, assim como o seu sangue degrada com o tempo. E aí você faz que nem o Keith Richards, você quando dá 60 mil anos, 60 mil quilômetros ou 60 anos, você troca o sangue, entendeu? Você troca o óleo. E a Mercedes, como fabricante, ela entende que esse lubrificante deve ser substituído neste intervalo. Lembrando que isso daqui é uma visão geral para todos os carros, uma rule of thumb, ou uma regra de dedo, que você fala, é mais ou menos aqui, né? Isso pode variar para carros que são utilizados em regime severo, na verdade diminui o tempo, né? Mercedes geralmente trabalha ali com intervalos de 60 mil quilômetros ou 3 anos na primeira troca do fluido de transmissão. De maneira geral, de novo, tá bom? E como é que a gente troca esse fluido? A gente vai usar uma daquelas máquinas super tecnológicas de diálise. É assim que o fabricante, quando projetou o câmbio, orienta a sua... Vamos de novo. É assim que a Mercedes, que fabricou esse câmbio, orienta os seus técnicos para fazer o serviço de troca de fluido e filtro de óleo nesses câmbios. Foi assim que eles projetaram e eles dão a orientação para o serviço, né? Vamos dar uma olhada no manual? Vamos entender como é que funciona isso aí? Então vamos lá, estou com o manual da Mercedes que ensina os técnicos como trocar o fluido de transmissão e o óleo dessas transmissões. Ele é bem didático, ele mostra aqui o carro no elevador, ele mostra os protetores de cárteres que eu preciso remover, ele mostra o filtro de óleo, certo? Os parafusos que eu tenho que remover e o snorkel aqui do filtro, vamos mostrar isso mais para frente. Então tá aqui a troca de óleo e filtro da transmissão, envolve a remoção do cárter da transmissão onde o filtro está localizado. E a Mercedes projetou o câmbio com 2 acessos de serviço, certo? Para você acessar o conversor de torque que está entre o motor e a transmissão. Olha aqui, ó, o filtro de óleo lá. E eu tenho ali, ó, umas borrachinhas que se eu tirar,
depende aqui do modelo do câmbio, pode ser esse tampão, né? Se eu tirar, eu consigo acessar um parafuso lá dentro do conversor de torque, que eu tiro e eu esgoto 90%, se não 95% do óleo que está lá dentro do câmbio, certo? E aí eu te pergunto, se eu tiver que trocar o filtro, todo o óleo do câmbio é armazenado neste componente, esse é o cárter. Quando eu tiro esse filtro que eu tenho que substituir, não vai cair todo o óleo da transmissão? Ah, Guilherme, e o óleo do conversor? Tá aqui, eu tiro essa... Vem cá. Então vamos lá, ó. Eu tenho o cárter, aqui é onde a gente armazena o óleo da transmissão. Eu tiro o cárter, dentro dele eu tenho os dois filtros, dois filtros, tá? Esses são filtros, são integrados, então a troca de óleo e filtro de uma transmissão 725 envolve na troca do cárter, certo? E aqui eu tenho também a borrachinha para eu girar o conversor e achar aqui o bujão. Para eu abrir o bujão, vai escorrer o óleo que está armazenado no conversor. Eu esgoto o óleo que está armazenado no conversor, eu esgoto o óleo que está armazenado no compartimento de óleo da transmissão, certo? Conforme a fábrica exigiu. E aí depois eu venho completando o óleo com o funcionamento do câmbio. Eu vou mostrar para vocês mais tarde. E aí eu faço a aferição de nível utilizando esse snorkel aqui, ó. Isso daqui é como se fosse o nível da caixa d'água ou da sua caixa acoplada da sua privada lá. E aí a gente gira ele, põe em posição de serviço. Vamos ver mais perto, vem cá. Então o óleo fica armazenado aqui, certo? E aí o nível é ditado por esse espia aqui, ó. Eu ponho em posição de serviço, eu tô com uma bomba, certo? Que está injetando o óleo, está completando esse nível. E aí quando ele passar, quando estiver aberto, né? Olha lá, dá para ver a abertura? Quando o óleo passar dessa quantidade, tudo que tiver de óleo extra vai escorrer até ele manter esse nível. É um negócio tão simples e tão básico, né? A troca de óleo e filtro dessa transmissão. Tem uma temperatura para a gente acessar aqui. Tem câmbios que a gente tem que entrar no modo de aferição de nível, né? Mas é uma coisa super simples. O que eu vejo no mercado hoje é o pessoal vendendo umas máquinas, né, de diálise que engatam aqui nas linhas do refrigerador, né, do trocador de calor externo e tal, que são muito mais complexas para fazer o serviço quando a própria fábrica fala que para fazer a troca de transmissão aqui do fluido e do filtro envolve a gente trocar o filtro, esgotar todo o óleo, esgotar o óleo do conversor, filtro novo, filtros novos. Então, aqui está claro como que a fábrica manda fazer o serviço. Aí entram essas máquinas que nem eu falei, são super complexas, que vendem uma ideia de como se fosse uma diálise, né? De como se o óleo funcionasse... Como é que eu explico isso? Então, seringa nova, óleo velho. Vou pegar um pouco desse óleo e vou jogar aqui dentro. Beleza? Óleo velho, escuro. E aqui eu vou pegar um pouco de óleo novo numa outra seringa. Fluido novo, fluido velho, certo? Aqui em cada uma das seringas. Agora eu vou dar um jeito de unir as duas, lógico, eu não tinha pensado nisso. Como é que eu vou fazer isso? Então observem este fenômeno dos líquidos maravilhoso. Eu estou aqui com uma bela gambiarra que eu fiz. Vamos ver se o negócio não vai sair explodindo. Mas eu vou injetar óleo velho sobre pressão no óleo novo. E dá uma olhada o que acontece. Olha o que acontece com o óleo velho. Ó, vou injetar mais um pouco sobre pressão. Tá vendo? Os líquidos se misturam, cavalheiros. Nossa, quem diria que isso iria acontecer, certo? Olha lá, tá claro isso? Mais um pouco de óleo velho sobre pressão. Mais um pouco. Olha lá os dois líquidos se misturando. Se os fluidos velho e novo fossem sólidos, e aqui eu faço uma comparação com um moedor de carne, e você está fazendo linguiça. Linguiça é sólido. Aí você põe a carne de porco, o porco é rosa. Aí você põe o porco aqui na entrada, no cárter, começa a trabalhar e aí aqui na saída do moedor começa a sair carne rosa. Aí você decide, não, agora eu vou fazer linguiça de frango ou uma bratwurst, né? Uma linguiça branca. Aí eu pego carne de frango, ponho no moedor, começo
a moer. Começa a sair carne rosa até começar a sair carne branca. Essa é a diferença. Se os óleos fossem sólidos, eles não iriam se misturar. Como eles são líquidos, eles vão se misturar. Então, se alguém está vendendo para você uma troca de óleo de câmbio, falando que vai trocar 100% de óleo utilizando uma máquina de diálise, eu acabei de provar que isso é uma mentira. O que você vai fazer é, você vai tirar o máximo de óleo velho, vai começar a botar óleo novo e você vai botando óleo novo e diluindo esse óleo velho que está circulando lá dentro do circuito, certo? Até ele parecer 100% novo, né? E você só tem o seu olho para dizer se isso aqui é velho ou novo. E agora? Isso aqui é velho ou novo, certo? E aí o que acontece nessas trocas? Você acaba trocando, você acaba gastando mais óleo do que o necessário para você deixar a aparência desse lubrificante que agora está se misturando lá dentro de uma maneira que parece ser novo. Mas isso não é verdade, porque o óleo, à medida que o óleo novo entra dentro do circuito, ele encontra o óleo velho e tudo se mistura. Entendeu? Como é que você troca óleo na Mercedes especificamente? Você baixa o cárter, esgota o conversor e sobe óleo novo. Vai misturar? Vai misturar. Faz parte. Toda troca de óleo mistura óleo novo com velho, mas numa proporção de óleo velho muito menor do que uma máquina de diálise consegue fazer. E sabe o que acontece? Se nesse serviço de troca pelo método da Mercedes são 7 litros que eu tenho que baixar e subir, na diálise geralmente é 7 mais 2. Você põe 2 litros a mais para diluir aquele óleo que está todo misturado lá dentro e aí ele aparecer para você como se fosse um óleo novo, mas ele está misturado com óleo velho. E não é um problema misturar com óleo velho, mas aqui você economiza tipo 2 litros a menos, você vai ter que trocar seguindo o manual da Mercedes. E quer saber uma outra coisa? É muito mais rápido do que você trocar aqui ó, o óleo por uma bombinha do que conectar numa conexão serial, né? A máquina de diálise, às vezes não encaixa o adaptador, você está funcionando, a máquina entra com a pressão errada, só dá trabalho. Segue o método da Mercedes que é muito mais fácil. Quer ver? Eu mostro para vocês. Vamos para um outro mito sobre troca de óleo de transmissão automática? Vamos lá. Agora é sobre o equipamento e como trocar, tá bom? O que eu vou falar para vocês agora nesse vídeo, deixando muito claro, vale para Mercedes de maneira geral. 722.9, 725, que são essas transmissões de motores longitudinais Mercedes, ok? No caso aqui, 725. Se vocês viram o que eu mostrei para vocês quando eu estava com o filtro fora, é que a Mercedes, no processo dela, ela criou uma espécie de snorkel, ou um espia ou um sifão ali para fazer a aferição de nível, que no caso da Mercedes tem que ser feita na temperatura específica, ok? Tem carro que você mede de 35 a 40 graus, tem carro que você mede de 80 a 90 graus, ok? E por que tem essa temperatura? Por que você mede o nível do óleo nessa temperatura? Porque o óleo se expande conforme a temperatura aumenta. Isso é uma característica do lubrificante e por isso cabe à montadora informar qual que é o nível de óleo, em qual temperatura, em relação a como ela desenhou a peça, certo? Aquele sifão foi feito para escoar o excedente de óleo que vai estar lá no câmbio depois dessa temperatura, certo? Se eu medir esse câmbio frio, o óleo não vai atingir esse sifão e pode faltar óleo. Na prática, isso pode variar de carro para carro, ok? Mas eu estou falando aqui como que a gente preenche o óleo, porque hoje existe no mercado, em muitas oficinas, aquela máquina de diálise que eu já provei para você, certo? Que o óleo, por não ser sólido, ele é líquido, ele vai se misturar com o óleo velho que está lá no câmbio. Isso é uma característica de qualquer líquido e aqui não é exceção. E muitas pessoas vendem essas máquinas ou o serviço dessa máquina com aquela falsa promessa de que o óleo é trocado 100%. Não é. Como que a Mercedes criou o processo e como que a própria Mercedes orienta os seus técnicos dentro da concessionária para reparar os carros que estão em garantia, certo? Ela orienta os técnicos para fazer um preenchimento com uma bomba mecânica e não uma máquina de diálise. E é uma bomba mecânica, a coisa mais básica que existe. Eu tô com uma que eu utilizo aqui há muito tempo. Na verdade, essa daqui é a minha segunda
Eu tenho a primeira até hoje. Pera, olha aqui, ó. Eu tenho uma outra. Essa daqui, ela tem mais de 10 anos, né? Essa aqui foi a primeira que eu comprei, uma bomba da Beta, né? E hoje eu tenho dois óleos que eu troco aqui. Eu troco o óleo de câmbio de dupla embreagem, que eu utilizo essa, e essa eu deixei agora exclusiva para câmbio automático. Dessa maneira eu não preciso ficar trocando o fluido. Se hoje eu troco óleo de dupla embreagem, eu vou tocar um outro óleo na sequência, eu tenho que esgotar toda a máquina, limpar. Hoje eu não preciso mais fazer isso. Tem uma para cada uma e ela funciona. Ela foi projetada, muito simples, mas foi projetada para a gente fazer essa aferição de nível. A gente utiliza o scanner para medir a temperatura do fluido, certo? A gente pega isso pelo computador. Estando dentro dessa faixa de trabalho, a própria bomba possui um sistema de retorno que me permite aferir o nível, certo? Eu tenho duas válvulas aqui, aí eu abro essa daqui, né? Não vai retornar nada, eu me certifico que eu botei fluido suficiente e o restante eu só abro a válvula e deixo cair por gravidade, certo? E aí nesse caso o excedente de óleo vai retornar pela mangueira, eu consigo ver aqui um pequeno fio de óleo vazando, e aqui, se a gente tiver nessa temperatura correta, com o retorno de óleo aqui pela mangueira do excedente, é uma indicação de que o fluido de câmbio está no nível, ok? Fluido de câmbio novo, no nível, na especificação da fábrica, certo? Estamos utilizando aqui o Trans-ATF da Motul, que tem a aplicação para o câmbio, certo? Aqui uma máquina que me permite fazer o procedimento seguindo as normas da Mercedes para completar o óleo e aferir o nível sem grandes parafernálias. Do lado comercial é bacana ter a máquina de diálise para mostrar uma certa especialidade, né? Um serviço mais sofisticado, né? Mas na prática, no caso de Mercedes, uma bomba manual e seguindo o manual de reparação, ele é muito mais rápido, né? E eu faço a aferição do nível do jeito certo, ok? Com a máquina de diálise, eu ainda vou ter que medir pelo sifão, né? Eu vou ter que conectar um outro equipamento desse aqui para fazer o escoamento lá do óleo. O que não faz muito sentido, né? Que nem eu disse, isso aqui é muito mais rápido, muito mais simples. Para quem tem oficina, esse é o jeito mais preciso, rápido e eficiente de fazer esse tipo de serviço nesse carro, ok? E mais uma coisa, né? Você vai trocar só o óleo. Se você utilizar a máquina da diálise, você não vai trocar o filtro. Se você trocar o filtro, a maior parte do óleo já vai cair. Você vai botar o óleo velho para depois fazer a diálise. Não faz sentido isso, certo? Muito mais rápido e prático. Então vamos lá. Aqui um outro processo relacionado à troca de óleo de transmissão, que eu vejo aqui um diferencial entre algumas oficinas e a abordagem do serviço como um todo. O que acontece? Aqui é a mesma coisa de quando você vai viajar e aí você visita lá um hotel e você vai abrir a torneira do chuveiro, certo? Tem lá a torneira quente, a torneira fria, e você não sabe o quanto que você vai abrir. Você vai lá e dá um toquinho, né? E vê se a água sai fria, depois você dá um outro toquinho, até você achar o ponto. Isso é o aprendizado da sua cabeça para as condições de operação daquele chuveiro ou daquela válvula, que vai entregar uma certa pressão de água e também uma temperatura. O mesmo acontece em todas as válvulas que eu mostrei aqui para o câmbio. Quando eu mudo, vamos dizer que eu troquei a caldeira, né? É quando eu troquei o óleo, eu mudo o coeficiente de atrito lá dentro do câmbio. Isso vai fazer com que a abertura da válvula e o acoplamento lá do pacote sejam modificados, porque o atrito do câmbio foi modificado, porque o óleo novo trouxe um modificador de atrito que está novo, né? Então o câmbio, em outras palavras, ele vai acoplar mais cedo. Esse é o que a gente espera em toda a troca de óleo de câmbio. E todo câmbio automático, ele se adapta a essas condições, ao desgaste interno do câmbio, ao desgaste do lubrificante, à temperatura, que vai mudar a viscosidade do óleo e, portanto, vai mudar os pontos de acoplamento. Quem nunca lembra daquele câmbio
AL4 temido do Citroën e da Peugeot, né, que foi feito lá em conjunto entre eles, que era um câmbio automático que se adaptava às condições de uso do usuário. Então, se a sua mãe pegasse o carro depois do seu pai pegar o carro, o câmbio pode se comportar de maneira diferente. Aquilo lá era um câmbio pré-histórico, antigo, que tinha já um processo de adaptação. Hoje, todos os câmbios automáticos, sejam ZFs 8 ou 7225, também tem um processo de adaptação para te entregar uma experiência de acoplamento, de mudança de relação, de troca de marcha mais suave possível. E ao mesmo tempo proteger o câmbio ao desgaste do lubrificante, ao desgaste do pacote, certo? E em todas essas maneiras, dessas variáveis que vão se modificando conforme você usa com o câmbio sempre tem o mesmo tipo de perfil de engate. Em outras palavras, ele não dá tranco quando você sai. E quando você troca o óleo, em alguns casos, de maneira geral, em câmbio automático, esse aprendizado pode estar feito com o óleo antigo, que está com o lubrificante já comprometido, e ele compensa com mais abertura de torneira para o câmbio acoplar, certo? Quando você troca o óleo, o câmbio vai acoplar mesmo, e se ele dá essa mesma abertura de torneira, ou pulso de válvula, ou PWM, como você preferir, vai dar um tranquinho, certo? E aí você pode esperar o câmbio se acostumar e durante os tranquinhos expor o câmbio e as embreagens a um desgaste acentuado, ou após a troca de óleo, você pode entrar aqui no sistema do câmbio. Estou aqui com o scanner oficial da Mercedes, certo? Vou entrar no câmbio e eu vou informar para a embreagem a necessidade do processo de reaprendizado dos acoplamentos. E aí cada câmbio, e existe um processo expresso e existe um processo mais complexo, dependendo da montadora e câmbio, né? Então vamos lá, estamos conectados aqui na GLC, olha lá, motor ligado, eu estou dentro do módulo do câmbio, dentro de adaptações eu tenho alguns procedimentos para resetar ou exibir os valores de aprendizado do câmbio, certo? E através aqui desses programas nós conseguimos fazer essa adaptação, ok? Outra coisa que é importante mostrar para vocês também é que o carro já está funcionando, as marchas estão engatando e a princípio o nosso reparo deu certo. Eu não tenho nenhuma memória de falhas aqui registrada. O que eu preciso fazer agora é terminar com um teste de rua e amarrar esse vídeo todo aqui para vocês também, né? Porque tá uma bagunça, a verdade é essa. Então vamos lá, cavalheiros, porque esse vídeo ele tá estranho, né? A verdade é essa. Eu falei um monte de coisa aqui. Comecei em nenhum lugar, vou terminar em onde Judas bateu as botas, não é? Era isso? Eu tô que nem o Chapolin agora, citando aqueles ditados sem sentido. Bom, vamos lá. Quais são os mitos que a gente viu nesse vídeo? Troca ou não óleo de câmbio? Poxa, é impressionante. 2025 a gente ainda tá falando sobre isso. Sim, óleo é parte componente, é peça do câmbio e é a primeira peça que vai degradar, tá? Ela tem um tempo de vida. Se o teu fabricante fala que não troca o óleo de câmbio, significa que ele fala para os seus concessionários que ele não vai treinar os concessionários para trocar óleo de câmbio e ele espera que o câmbio dure o período de garantia do carro. Terminou o período de garantia do carro, espera o câmbio quebrar, quando quebrar troca para novo. Por quê? Câmbio automático é um negócio complexo, tá? Resumindo o que eu já falei em outros vídeos aqui no canal. Depois, câmbio não tem embreagem. Câmbio não tem embreagem, o cara não sabe, não faz ideia. Eu não sei como é que essas pessoas assim, elas emitem opiniões assim, do tipo, se olha para o câmbio, hoje eu consigo olhar para um câmbio, eu consigo ter um mapa mental dos componentes, do acionamento, que foi um pouco que eu tentei passar aqui nesse vídeo para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. O Henry, por exemplo, que está segurando a câmera, que é especialista em vídeos, pode nunca ter visto um câmbio automático na vida. Mas eu espero que depois desse vídeo que eu tenha mostrado algumas coisas internas, você entendeu alguma coisa, certo, Henry? Mas ainda assim, as pessoas imitam e falam, mas se o câmbio não usa embreagens para fazer o acoplamento, como é que ele troca o óleo? O cara imagina o que? O campo dourado com os unicórnios pulando, um arco-íris, e aí de repente vai trocar a marcha, o unicórnio sai voando, toca no sol e a marcha engata. É isso que acontece dentro do câmbio? Tipo, que modelo mental esses caras
tem na cabeça para emitir opinião sobre isso? Eu não entendo. Bom, eu mostrei para vocês que essa transmissão tem 3 pacotes de multidiscos de embreagens e também 2 pacotes de freio, ou eram 3, não lembro mais. Depende, tem embreagem pra caralho, tá? Tem dezenas de embreagens nesse câmbio e eu já vi, que nem eu falei, já ouvi de especialista em supercarros falar que câmbio automático não tem embreagem. Isso ainda em 2025. Com o ChatGPT. Não, ChatGPT, puta, esse aí é outro imbecil também às vezes. Que mais? Afirmar que trocar óleo com máquina de diálise é a troca de 100% do óleo da transmissão. Mentira. Óleo mistura. O que você faz? A montadora fala que é 7 litros, você passa 9. Você gasta 2 litros a mais para você tentar diluir o óleo, né? Aquele óleo velho que vai misturar com o novo no momento que ele entra na linha hidráulica. Provei para vocês isso com uma seringa, certo? Tem câmbio. No caso da Mercedes é muito mais prático trocar o óleo do jeito que a Mercedes fabricou o câmbio. Eles fabricaram. Tem outras máquinas aqui, tem máquina de ultrassom para medir nível, por exemplo, que é um equipamento que a própria montadora fornece para alguns dos centros, mas veja que a própria montadora criou um mecanismo de sifão ali com algumas posições para você fazer a aferição do nível do óleo, para você completar o óleo de uma maneira manual. É assim que a gente faz desde quando eu comecei a trocar com aquela bomba que eu mostrei para vocês. Troca de óleo de Mercedes é o jeito mais rápido, mais eficiente. A oficina faz no tempo rápido, cobra a mão de obra de acordo, certo? Versus eu instalar uma máquina super complexa que nem está prevista no manual de reparação, no caso da Mercedes, para fazer a troca. Tem outros câmbios que não tem o acesso, não foi projetado, não foi construído para ter esse acesso que eu tenho nesse câmbio. E aí, às vezes, essa máquina faz sentido, tá? Não generalize também. No caso das maioria dos câmbios que eu troco de óleo aqui na oficina, a maioria é esgotar por gravidade, troca o filtro tá lá no cárter, às vezes você tira para trocar o filtro, cai 7, 8 litros de óleo e, enfim, troca o filtro, parafusa, sobe, liga, né, engata as marchas, temperatura, mede o nível, terminou, tira do carro, adapta a transmissão, tá bom? Isso é outro mito que eu vejo, e aqui separa um pouco das oficinas, porque muitas vezes para fazer essa leitura de parâmetros ou para fazer o reaprendizado da transmissão, precisa de equipamento específico, precisa de treinamento do técnico, e muitas vezes isso não está disponível. O que acontece na prática? A maioria dos câmbios vai se adaptar ao óleo novo. A maioria dos câmbios, tá? Mas o que acontece também na prática? Todo carro que entra na oficina velho, fora de garantia, com quilometragem rodada, cada carro tem o seu perfil de uso. Tem carro que já está com o óleo atrasado, tem carro que o cara tem 40 mil quilômetros, mas é 40 mil quilômetros de anda e para, certo? De desgaste de uso severo. E isso causa um desgaste interno nos componentes do câmbio, tá? E a adaptação, ela é uma boa prática, ela é o bom senso, você mandar a transmissão adaptar. Olha só, eu estou saindo da oficina, eu estou andando de leve, eu não senti um tranco na transmissão. Você entende? Tudo bem, estou andando de baixa carga. E aí tem essa coisa também, né? Porque a adaptação muda de cada fabricante, né? Na Volkswagen, por exemplo, você pegar um DSG, tem que fazer 20 ciclos de aprendizado das embreagens ímpares e depois das embreagens pares no DSG, para você concluir o processo com sucesso, né? E aí começam os mitos, outros mitos, né? Porque o cara não faz isso, aí o cara troca o óleo, coeficiente de atrito novo, a embreagem começa a pegar mais cedo, dá tranco, o que o cara fala? É o óleo. Como é que você sabe, irmão? Então o óleo está com defeito, você pegou esse óleo, tirou uma amostra, levou no laboratório e comparou a especificação química desse óleo com o que o fabricante manda, né? Eu acho que essa é a parte que enche o saco de trabalhar nesse ramo, né? Os caras emitem opiniões sem ter conhecimento, de forma leviana, né? Sem entender o funcionamento, a formulação de um componente, num óleo específico,
vende-se teatros, né, para você trocar o óleo e muitas vezes aquele jeito é um jeito meio burro de fazer, essa é a verdade, tá? E que mais? Fizemos o reparo aqui, essa mecatrônica tá reparada, né? A gente tá com os parâmetros de função. Aí, o carro tá funcionando, tem luz de injeção, não dá tranco, né? Vamos dar mais uma espetada agora. Eu tô fazendo um teste curto, a gente geralmente nesse tipo de serviço faz um teste mais longo, né? Mas só para concluir aí, para liberar para esse teste longo em mais quilometragem, tá? Aqui no trânsito, tudo certo. Ó, e o carro tá remapeado, hein? Este carro está remapeado. E eu não lembro, eu acho que não foi pela gente. Também não lembro mais, preciso puxar lá a placa. Mas esse carro tem remap. Te falo só por sentir o funcionamento. Ah, remap estoura a transmissão. Não, ó, essa transmissão não, tá? O remap não causou nenhum defeito. Isso é um defeito crônico, tá? O defeito desse câmbio, naquele sensor que a gente mostrou aí, é um defeito crônico, recorrente, que todos os câmbios 725 aqui desse lote, dessa geração, vão estar sujeitos a apresentar em algum momento da sua vida, tá? E aqui a gente conseguiu fazer o reparo trocando um componente da mecatrônica sem trocar a mecatrônica completa, que é muito mais barato que um componente completo, né? E lembrando que essa daqui é uma tentativa, porque, de novo, as variáveis são muitas. Às vezes o cara entra com o câmbio aqui, já está usando com o tranco há algum tempo, você faz o reparo, sai para andar, a mecatrônica não adapta. Por quê? Porque existem outros defeitos dentro do câmbio. E para descobrir esses outros defeitos, só baixando o câmbio e abrindo, que é muito mais caro, certo? E daí, nesses casos, a tentativa ela é uma forma de você economizar dinheiro, né? Quando a gente está falando de reparo. Beleza? E aqui deu certo, certo? Estamos caminhando, tem que terminar os testes, obviamente, mas até o momento tudo certo. O que mais que falta eu falar aqui? Falei de tudo, né? Uma outra coisa também, vocês estão vendo que a gente está mudando um pouco aqui o estilo do canal como um todo. Eu comecei esse canal postando um vídeo por semana, a maioria desses vídeos sempre foram de natureza mais técnica e isso continua, cavalheiros. Eu posto aqui um vídeo por semana de material técnico, que agora, antigamente era na quarta-feira e agora pulou para quinta-feira. Só que eu também estou postando 2 outros vídeos por semana. Um é o Talkzan, que eu trago aqui convidados do ramo automotivo para a gente falar sobre assuntos automotivos, que sai no domingo agora, estava saindo na sexta, e o outro é na terça-feira, que estava saindo na segunda, que são os vídeos de lista. São vídeos mais descontraídos, é um conteúdo fácil para a gente fazer, né? E a gente faz uma lista de carros, fala de problemas frequentes. Na verdade, esse vídeo seria um pouco dos dois, né? Um pouco de lista, porque é uma lista de problemas aqui, lista de mitos, mas eu acho que tem uma natureza mais técnica. A gente mostrou scanner, equipamento, solda, né? Então acho que é um vídeo que vai sair nessa quinta-feira. Então se você não conhece o nosso canal, se inscreve, que a gente fala de mecânica aqui, fala de natureza técnica, tem até a parte do entretenimento, do negócio mais lúdico, né, que a gente está postando nesses outros vídeos. E muito em breve aí nós vamos ter novidades no canal, tá? A gente está dando uma geral aqui, vocês já estão vendo algumas thumbs também, enfim, muita coisa vai mudar aí para o próximo ano. Aguarde novidades, cavalheiros. É isso! É isso! Falei tudo! Hã? Falei tudo. Falei tudo. O que mais que eu falei? Que eu não falei? Esquece, vou gravar isso em outro vídeo. Beleza? Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Avantgarde.